Petrobras, o que a nova direção vai fazer com a empresa? O preço dos combustíveis vai subir em 2023? Em 2022, o IPCA, o Índice de Inflação do Brasil, fechou o ano em 5,79, estourando a meta mais uma vez. Você provavelmente sentiu isso no bolso, não é mesmo? Agora, para 2023, o que vai definir a inflação será o preço dos combustíveis, além do funcionamento da Petrobras e a postura que o novo governo terá em relação à empresa. Os combustíveis vão ficar ainda mais caros esse ano? Será que a Petrobras vai alterar sua política de preços para ajudar o governo? Como que isso vai acontecer e quais os efeitos disso tudo para você? A gente vai falar agora mesmo sobre isso. Olá, eu sou o Matheus Gonzalez, líder de alocação em produtos aqui na Liberta Investimentos. E esse é provavelmente um dos vídeos mais importantes que você vai ver sobre a Petrobras nesse ano. Não dá para negar, os preços dos combustíveis foram o grande vilão para as famílias entre 2021 e 2022. Inclusive, eles só não pesaram ainda mais no orçamento do brasileiro por causa da redução de impostos que ocorreu em julho de 2022 e que terá fim agora mesmo, em fevereiro desse ano. Quando essa redução acabar, a nova diretoria da Petrobras provavelmente já vai ter sido empossada e já devemos estar vendo mudanças na precificação dos combustíveis. Mas que mudanças que vão ser essas? O que deve acontecer com os preços dos combustíveis? Para responder isso, precisamos entender antes como o preço dos combustíveis que você coloca no seu carro é formado. Então, desde 2002, o preço dos combustíveis deveriam ser livres, segundo a Lei nº 10.453 do ano de 2002. Eles deveriam, mas a gente sabe que na prática eles não são. Já vimos vários governos com interesse em controlar o preço dos combustíveis, priorizando políticas públicas às decisões estratégicas da companhia. O caso do governo Dilma Rousseff foi o mais emblemático, que levou a companhia a ter prejuízos acumulados na ordem de mais de 100 bilhões de reais, e também recorrer à importação de combustíveis, praticando, segundo alguns estudos, um preço no Brasil 30% inferior ao preço do mercado internacional. Isso mudou quando, em 2016, Pedro Parente assumiu como CEO e implementou o PPI, que é a sigla para Preço de Paridade de Importação, que colocava os preços dos combustíveis no Brasil em paridade com os praticados no mercado internacional. Assim, é possível dizer que 90% do preço dos combustíveis se explica pelo petróleo, câmbio e impostos. Vamos a uma rápida avaliação desses três tópicos para você entender melhor como é esse funcionamento. Primeiro, preço do petróleo. O petróleo é uma commodity finita que possui alguns grandes players globais. Vamos lá: Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, o Canadá, Iraque, China, Emirados Árabes Unidos e Irã. Porém, o Iraque, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos fazem parte do talvez maior cartel do mundo, que é conhecido como OPEP. Então, podemos resumir que existem apenas três grandes produtores globais: os Estados Unidos, a Rússia e a OPEP. Ou seja, a gente está falando de três grandes players globais antagônicos no tabuleiro político internacional e que influenciam em muito o preço da commodity. Ou seja, não é apenas o equilíbrio da oferta e da demanda. Infelizmente, há muita política na jogada, mas é assim que funciona para o petróleo. Agora com o câmbio. A taxa de câmbio é a relação entre duas moedas, o que nada mais é do que o equilíbrio da inflação e a taxa de juros entre dois países. Então, por exemplo, se no país A, que tem consistentemente mais inflação do que no país B, é de se esperar que no longo prazo a moeda do país A se desvalorize em relação à moeda do país B. O real apresenta uma trajetória de desvalorização contra o dólar desde 2011, muito por apresentar uma inflação média muito maior que nos Estados Unidos. Isso afeta o dólar e, por consequência, também influencia o preço dos combustíveis e vai continuar influenciando em 2023. Agora, com relação aos impostos. A gente sabe que o Brasil é o país dos impostos. Porém, a aplicação de diferentes alíquotas de ICMS entre os estados não nos permite ser categórico em dizer quanto que a gente paga, afinal, de imposto sobre o combustível. Eu apresento uma média feita em 2021 pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustível. Dá para ver que na gasolina pagamos cerca de 39% de impostos, e destes, 70% são impostos estaduais e 30% são impostos federais.
Agora, isso influencia tanto no preço dos combustíveis que quando o governo federal editou uma normativa para limitar a alíquota de ICMS que os estados praticavam, em julho de 2022, a gente teve 3 meses de deflação no país. E se você está curtindo a explicação, já deixa o like aí, hein? Esses são os 3 fatores principais que vão influenciar no preço dos combustíveis no ano que vem. Então, antes que alguém possa pensar isso, eu digo, não, a gente não é independente no uso de petróleo. Por mais que sejamos exportadores de petróleo bruto, nós não somos autossuficientes na produção de derivados, isso que é importante. O Brasil importa de 25% a 30% dos derivados que consome, porque faltam investimentos em refinaria. E a Petrobras, nos últimos anos, ela privilegiou o investimento na exploração e na produção de petróleo. Por quê? Simplesmente porque tem uma taxa de retorno maior para a empresa. E, sinceramente, é assim que deve ser. Qualquer empresa deveria sempre fazer essa conta e dar preferência para aqueles investimentos que geram mais retorno. Porém, insistimos em usar a companhia para fins de políticas públicas, cujos interesses muitas vezes são desalinhados com os interesses dos acionistas da empresa. E quem que não quer ver a sua empresa dando lucro, né? Pode parecer ruim para algumas pessoas, mas fundamentalmente o que vai fazer a Petrobras perpetuar é o preço dos combustíveis ser razoável no longo prazo e deixá-la funcionar normalmente. Mesmo assim, nós sabemos, o fato que os combustíveis estão subindo e que isso é ruim para toda a sociedade é inegável. Mas então, quais seriam as alternativas viáveis? Vou te mostrar algumas. A primeira, mais concorrência. A solução que vem se buscando implementar é criar maior concorrência, especialmente com a entrada de novos players no segmento de refino. Com novos agentes no mercado, possibilitando que novos produtos sejam desenvolvidos, novos serviços e também novas formas de precificação, o que também permite que a Petrobras foque os recursos dela onde é mais eficaz. Porém, para que isso ocorra, é de suma importância que o preço dos derivados sejam livres e respeitem as leis econômicas. Segunda solução, fundo de estabilização. Uma solução que muitas vezes vem à mesa é a constituição de um fundo de estabilização para os momentos de estresse no preço dos combustíveis. Sem dúvida, é uma alternativa possível, mas eu duvido um pouco da sua eficácia. Está implícito nessa ideia de que o preço do petróleo tem um retorno à média. Ora ele vai estar mais alto que essa média, ora vai estar mais baixo. Então o fundo cresceria quando o preço do petróleo estivesse abaixo da média, e quando o preço do petróleo estivesse acima, ele subsidiaria o seu preço. A ideia parece fazer sentido, mas eu pergunto, qual que é o preço médio? E por quanto tempo o preço pode permanecer abaixo ou acima dessa média? Eu confesso que é impossível de prever. E isso diminui a viabilidade da ideia. Agora vamos à terceira solução, que é a precificação doméstica. Outra solução que surge é de abrasileirar os preços da Petrobras. Utilizaríamos o custo da produção interna, que muitas vezes pode ser dissociado do mercado internacional, e assim teríamos o preço da commodity local. Bom, primeiro, como eu falei, nós não somos autossuficientes no refino, então dependemos do mercado externo para termos combustíveis por aqui. E segundo, se o preço do mercado interno é inferior ao preço do mercado externo, por que a companhia querer vender para o mercado doméstico? É uma alternativa que invariavelmente geraria danos à empresa, e por isso eu também não vejo como ideal. Independente da forma como o governo tentará contornar esse problema, o que sabemos até agora é: o mercado não está otimista com a companhia. Os investidores penalizaram muito o valuation da Petrobras. Quando observamos uma métrica de análise de múltiplos, conhecida como EV/EBITDA, que a grosso modo é a razão do valor da firma por sua geração de caixa, chegamos ao menor nível desde 2011. Ou seja, o mercado está vendendo a Petro 4, por exemplo, a preços muito baixos. Os investidores estão estimando que, novamente, veremos aquela Petrobras politizada e com baixa responsabilidade financeira. Mas aí eu pergunto, será mesmo? Talvez sim, mas as últimas gestões da companhia reforçaram muito a governança, na tentativa de blindá-la das decisões políticas. Eu sei, é difícil na contramão do mercado, mas é inegável que o preço atual da companhia é barato quando observado por diferentes indicadores fundamentalistas, de forma que, respeitando o perfil de cada investidor, pode configurar uma boa alocação.
Essas e outras oportunidades estão expostas em nosso relatório Os Melhores Investimentos para 2023, na qual os nossos analistas mostram alguns dos investimentos que julgamos mais interessantes para esse ano que chega. Baixe esse material que vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. O que vai acontecer de fato, infelizmente não dá para dizer. Mas o preço dos combustíveis em 2023 e o futuro da Petrobras depende muito da forma com que o governo vai conduzir essa política de preço. Aqui no canal da Liberta, você sempre vai ter uma visão atualizada dessa e de outras situações, o que vai te ajudar em muito. Então, já te inscreve aí agora mesmo. E se você curtiu o vídeo, me segue lá no Instagram também, viu? Um abraço, até a próxima!